uma vida Uhum. sofrida. Vitor, Kevin. Não. Em um próprio trecho, eles dizem, tipo assim, sempre há uma bala voando por aí. Eles falam tipo isso. E quando eles falam isso, eles meio que mesmo falam que, tipo, isso é normal pra eles. Uhum. Ok, excelente. Alguém mais quer compartilhar a resposta? É bem, ó, bem. Onde o Vitor Kevin falou, tem assim, ó. Este foi morto de bala, irmão das almas, mais garantido é de bala, mais longe vara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ali é difícil dizer, irmão das almas. Sempre há uma bala voando desocupada. Exatamente, né? Sempre acontecem mortes desta forma na região, né? Pelo relato dos irmãos das almas, né? Então, sempre há alguém sendo morto por meio de uma emboscada. Alguém mais quer compartilhar, Isabelle? Não, eu quero não. Então, passei, página 54, questão 7. Diz assim, ó. Leia o box ao lado antes de responder. Qual é a relação entre esse poema e um alto da Idade Média? Quem gostaria de ler esse box ao lado aí? Eu. Então pode ler. Morte e vida severina. Inspira-se nos autos medievais e na cultura popular nordestina. Na Idade Média, em Portugal e na Espanha, os autos eram peças de teatro curtas que, de assuntos religiosos ou não, sérios ou cômicos. Tinham como finalidade divertir, moralizar, satirizar, criticar, catequizar. Como o poema de João Cabral encerra-se com uma exaltação à vida, com o nascimento de uma criança, recebeu o subtítulo Alto de Natal Pernambucano. Isso. Muito obrigado. Então aí, ó. Qual é a relação entre esse poema e um alto da Idade Média? Ele se parece em quê? Então, a gente vê aqui, por exemplo, ó, que os autos na Idade Média, em Portugal e em Espanha, principalmente, eram peças de teatro curtas, de assunto religioso ou não, sério ou cômico. Então, vocês têm essa peça teatral aqui, esse poema, né, escrito para ser encenado também. E a pergunta é, o assunto dele, né, é religioso ou não? Não, não é religioso. Não, né? É sério ou cômico? Sério. Sério. E desses objetivos, dessas finalidades, vocês acham que ele foi escrito para divertir, moralizar, satirizar, criticar ou catequizar? Criticar. Criticar, né? Então a gente tem nesse poema uma crítica, né? Uma crítica àquela condição, né? Aquelas pessoas da fome e da seca, por mais que seja algo natural, existem formas, né, delas serem diminuídas, né, minoradas, né? Existem como acabar com a seca, né? Ou pelo menos levar água até aquelas pessoas, né? A crítica, né? Então é uma das finalidades desse poema que aproxima com os autos da Idade Média, tá certo? Alguém respondeu de outra forma? A crítica, então. Ok? Estão corrigindo, pessoal? Estão respondendo? Estão fazendo? Sim. Morte e Vida Severina contém também uma crítica social, né? Ok? Ok. Oitava questão. O cenário do poema não é descrito, porém é possível percebê-lo no decorrer dos versos. Que informações são dadas sobre o ambiente onde se passa a história? Dê um exemplo. Sertão. Como é? Sertão, sertão. Sertão, né? É. Ok. E que informações nós temos para poder dizer que é o sertão? É um lugar seco. É na Serra da Costela, limites da Paraíba. Uhum. Ok.
Tem mais alguma descrição que vocês poderiam fazer? Sei, eu tenho. Pode falar. Exemplo. Onde a caatinga é mais seca, irmão das almas. Onde uma terra que não dá, nem planta brava. Ok. Mais alguém? Pronto, então, pelas descrições que nós vemos do local, dá para a gente poder ter uma noção de onde é que a história se passa, né? De como é o ambiente, né? Uma terra de difícil condições para plantio, né? Seco, sertão, como vocês bem colocaram. B. O cenário muda ao longo do primeiro quadro do poema dramático, ou Sim, nas duas cenas que nós lemos, elas se passam no mesmo local. A ideia de que tanto a primeira cena como na segunda cena você tem um lugar seco, de dificuldade para a plantação, sem acesso à água. Não, É o não mesmo, muda, não. é o mesmo cenário, né? Então, apesar de haver uma locomoção, né? Ele está se dirigindo, Severino Retirante, até Recife, né? Mas mesmo assim, o que ele encontra, tanto na primeira cena como na segunda, é o mesmo cenário, né? De desolação, de morte, de seca, né? Tá ok? Algum voluntário para ler a questão 9? Eu. Pois vai lá, Gabriel. Gabriel pediu primeiro. o poema termina com a chegada de Severino a Recife. Na cena 18, que é o desfecho, nesse momento ele encontra a família de retirantes com o filho recém-nascido. Leia estas estrofes em que fala o mestre Carpina. Carpina, o pai da criança. Pronto, pode ler. Os estrofes? Isso. O Carpina fala para o retirante que está de fora, sem tomar parte em nada. Severino retirante, deixa agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta que quer mesmo lhe diga. É difícil defender só com as palavras a vida. Ainda mais quando ela está que vê. Severina, mas se responder, não pule a pergunta que fazia. Ela, a vida, respondeu com sua presença viva. É para ler o outro também? Sim. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê lá o desafiar seu filho, que também chama a vida, a ver a fabricação que ela mesma tem teimosamente se fabrica, vê-la brotar como um pouco em nova vida explodida. Mesmo quando assim pequena, a explosão, com a corrida, mesmo quando é uma explosão, com a de há pouco, fazina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Pronto, muito obrigado. No ditado diz assim, então, decepcionado com a vida miserável que os retirantes levam, o personagem faz uma pergunta a mestre Carpina. Pela fala do mestre, é possível recuperá-la. Qual é ela? Qual é a pergunta, então, que o Severino faz para o mestre Carpina? Pela resposta dele, a gente consegue saber, ó, quando ele fala assim, ó, Severino retirante, deixa agora que ele diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que ele diga. É difícil defender, só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Então, dizendo, né, ó,
pergunta que fazia, né? Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida, né? Qual foi a pergunta que o Severino fez, na opinião de vocês? Hein? Quando o mestre Arpina diz, né? Eu não sei responder se vale mais saltar fora da ponte e da vida. O que vocês acham que o Severino estava pensando em fazer? Ou questionando, né? Se seria melhor para ele? Eu acho que ele tava tentando um suicídio. Ele estava Se matar. perguntando, né? Na verdade, ele estava Aí, perguntando para o mestre Arpina, né? Pode falar. aí, né, ele perguntou, né, pro mestre Carpina e ela falou que não sabia responder, né? Se diziam sim, né, para ele se matar, né? Ou se diziam não. Pronto. Ele tá, não que ele vai se matar, tá certo? Ele não tá dizendo que vai se matar, ele tá dizendo que tá perguntando, né? Se é que não vale, tipo, se é a mesma coisa, né? Se não é melhor saltar da ponte e da vida, né? Aí o mestre Carpina disse que não sabia, né? A resposta, né? Porque diante da vida severina, ele falou: será que essa vida é boa? É uma vida que vale a pena viver dessa forma, nesta vida severina? Então ele disse, né? Só com palavras não tem como responder, não. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, severina, né? Mas se responder não pude, a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. Então ele disse que ele não consegue responder somente com as palavras, né? Mas a própria vida, ela respondeu, né? Com a presença viva, né? Então ele começa a falar daquela criança que nasceu, né? De como a própria vida se perdura, né? Como a própria vida, ela continua na vida dos outros, dos descendentes, né? Do filho do mestre Carpina e por assim adiante, né? E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Então ele está respondendo de uma certa forma, né? E está dizendo que a própria vida já é o espetáculo, né? Por mais difícil que ela seja, ela merece ser vivida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Então, diante daquele nascimento, daquela criança, né, que tem vida, mesmo disposta a ver na vida, Severina é uma vida que vale a pena, tá certo? Essa é a conclusão que o mestre Carpina chega.